Por que Jiraiya nunca desistiu do Naruto? Porque ele via no garoto a esperança que o mundo ninja tinha perdido. Mesmo quando todos duvidavam, o Jiraiya acreditava que o Naruto podia quebrar o ciclo de ódio. Ele enxergava no aprendiz o mesmo brilho que um dia existiu no olhar do Minato e da Kushina. O Jiraiya entendia que ser mestre não é moldar o aluno à própria imagem, mas ajudá-lo a descobrir o que o torna único. E foi exatamente isso que fez dele um mentor que mudou o destino da aldeia da Folha. No fim, o Naruto não apenas herdou os jutsus do mestre, herdou seu coração. Por que Jiraiya escolheu o caminho do andarilho? Porque ele nunca se encaixou no sistema da aldeia da Folha. Ele acreditava que, para entender o mundo, era preciso caminhar por ele. Enquanto muitos buscavam títulos e poder, Jiraiya buscava sentido. Como Buda dizia, não há caminho para a felicidade é o caminho. Mas no caso dele, esse caminho era solitário e cheio de perdas. Ainda assim, ele seguia sorrindo, bebendo saquê e anotando suas histórias como se escrevesse o próprio destino nas páginas de um livro inacabado. Por que Jiraiya nunca revelou seu amor pela Tsunade? Porque ele sabia que algumas feridas não se curam com palavras. A Tsunade vivia presa às lembranças do passado e o Jiraiya sabia respeitar essa dor. Ele preferia amá-la à distância do que vê-la sofrer outra perda. E isso mostra o quanto ele entendia o verdadeiro significado do amor, um sentimento que existe mesmo quando não é correspondido. Mas ao mesmo tempo, o Kishimoto poderia ter dado a ele um final mais justo. Um reencontro entre os dois teria sido a prova viva de que o amor não morre com o tempo. Por que Jiraiya foi o verdadeiro pai espiritual do Naruto? Porque ele deu ao garoto algo que ninguém mais deu: direção. O Jiraiya ensinou ao Naruto que a força de um ninja não vem dos jutsus, mas da capacidade de acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Ele o guiou como um pai que acredita no filho, mesmo sem sangue, mesmo à distância. E essa relação ultrapassa qualquer laço genético. É o tipo de vínculo que define o que realmente é família. Por que Jiraiya foi o Sannin mais humano? Porque ele nunca se escondeu atrás da imagem de um herói perfeito. Ele errava, ria, bebia, chorava e escrevia livros picantes como forma de aliviar a alma. Enquanto Orochimaru buscava a imortalidade e a Tsunade buscava esquecer a dor, Jiraiya apenas tentava entender o mundo à sua volta. E talvez seja por isso que ele continue sendo um dos personagens mais amados, porque ele é real, falho e mesmo assim inspirador. Por que a morte de Jiraiya foi tão impactante? Porque foi o sacrifício de um homem que acreditou até o fim. Ele enfrentou o Pain sabendo que não tinha chances de vencer, mas não lutava por vitória, lutava por legado. O sorriso que lhe deu antes de afundar nas águas não foi de derrota, foi de quem finalmente entendeu o propósito da jornada. E o mais bonito é que ele morreu acreditando que o Naruto completaria a missão que ele começou. Por que Jiraiya é o personagem mais equilibrado entre força e sabedoria? Porque ele sabia quando lutar e quando recuar, quando ensinar e quando apenas ouvir. No Bushido, disse que o verdadeiro guerreiro é aquele que domina a si mesmo. O Jiraiya era exatamente isso, um homem que conhecia o peso da força e o limite do poder. Ele não precisava provar nada para ninguém, porque o que o tornava lendário não era o que ele podia fazer, mas o que ele escolhia não fazer. Porque o Kishimoto acertou e errou com Jiraiya. Acertou ao criar um personagem tão completo e humano, mas errou ao deixá-lo partir sem ver o fruto do próprio esforço. O Jiraiya merecia estar ao lado do Naruto quando ele realizou o sonho de ser Hokage. Ainda assim, talvez a ausência do mestre tenha sido o último ensinamento. A vida continua, mesmo quem nos guiava se vai. E é por isso que o Jiraiya se tornou eterno, porque mesmo morto, ele segue ensinando. Porque o legado de Jiraiya ainda inspira gerações. Porque ele representa a força de acreditar quando o mundo não acredita mais em nada. Suas frases, seus livros e até os seus erros se tornaram lições de vida. Ele nos mostra que sabedoria não é ter todas as respostas, mas continuar fazendo as perguntas certas. E todo ninja que busca paz, de alguma forma, carrega um pouco do espírito do eremita do Monte Myoboku. Porque Jiraiya é mais do que um personagem, porque é símbolo de esperança, humor e humanidade dentro de um mundo de dor.
Ele nos lembra que nem sempre os heróis vencem, mas mesmo quando caem, deixam luz suficiente para guiar os que vêm depois. E talvez seja por isso que, no coração dos fãs, ele nunca morreu. Se você também acredita que o legado do Jiraiya continua vivo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também aprendeu algo com o velho sábio da Aldeia da Folha. Por que Jiraiya nunca virou Hokage? Porque ele sabia que o verdadeiro poder não vem do título, mas da influência. Quando o conselho da Aldeia da Folha o convidou, ele recusou. E para muitos fãs isso foi um erro do Kishimoto. Ninguém tinha mais sabedoria e coração do que ele. Mas o Jiraiya entendia que o seu papel não era governar, e sim inspirar. Ser Hokage o prenderia, e ele era livre demais para viver atrás de uma mesa. Mesmo assim, é impossível não imaginar o que seria da Folha com ele no comando. Porque Jiraiya é o personagem mais real do anime. Porque ele erra, se frustra e mesmo assim segue em frente. O Kishimoto criou nele o equilíbrio perfeito entre comédia e tragédia. Ele é engraçado e ao mesmo tempo profundamente sábio. Essa dualidade é o que o torna tão próximo do público. Jiraiya é aquele mestre que todo mundo queria ter, não porque é o mais forte, mas porque ensina sem parecer que está ensinando. No fim, ele é a prova de que até os heróis têm defeitos, e é isso que os torna lendários. Por que Jiraiya é o verdadeiro protagonista do ciclo de paz? Porque sem ele, o Naruto nunca teria aprendido o valor do perdão. Foi Jiraiya que plantou a semente que transformou fúria em compaixão. Ele acreditava que o amor era mais forte que o ódio. E é curioso como Kishimoto deixou isso tão claro e tão trágico. O Jiraiya morreu antes de ver o mundo mudar, mas o mundo só mudou porque ele existiu. Às vezes, o herói é aquele que não vive para ver a vitória, mas morre acreditando que ela virá. Por que Jiraiya não foi salvo como outros personagens? Essa é uma das maiores polêmicas entre os fãs. Tantos foram trazidos de volta, por que não Jiraiya? Alguns dizem que o Kishimoto quis preservar a pureza do sacrifício, outros acreditam que foi descuido roteiral. Mas e se ele tivesse voltado? Será que o Naruto teria amadurecido tanto? Talvez a ausência do mestre tenha sido o empurrão que ele precisava. Ainda assim fica o sentimento de injustiça. Ninguém merecia mais descanso do que o velho sábio. Por que Jiraiya é comparado ao próprio Kishimoto? Porque muita gente acredita que ele é o alter ego do autor, o sonhador cansado que ri para esconder a dor e escreve para não enlouquecer. O Jiraiya é um escritor dentro da história, e o Kishimoto um contador de histórias que criou o Jiraiya, um reflexo dentro de outro. E se isso for verdade, faz todo sentido que o personagem tenha um final melancólico. Talvez o Kishimoto tenha usado o Jiraiya para expressar a sua própria frustração, e ao matá-lo, tenha enterrado uma parte de si mesmo. Porque Jiraiya representa o equilíbrio entre força e empatia. Porque ele era poderoso bastante para destruir exércitos, mas sensível o suficiente para se comover como uma criança órfã. Enquanto muitos shinobi viam o mundo em preto e branco, Jiraiya enxergava tons de cinza, via a humanidade até nos inimigos. No Bushido, o guerreiro deve ter compaixão acima de tudo, e o Jiraiya seguia esse princípio sem precisar dizer uma palavra. Ele lutava não para provar algo, mas para proteger o que acreditava. E é por isso que, mesmo depois de morto, ele ainda é exemplo de humanidade. Porque Jiraiya é o mestre mais influente da história ninja? Porque o legado dele se espalhou por gerações. Treinou Minato, que salvou a aldeia. Treinou Naruto, que salvou o mundo e inspirou até quem nunca o conheceu. Poucos personagens impactaram tanta gente dentro e fora da obra. O mais curioso é que o Jiraiya nunca buscou isso. Ele só queria ver as pessoas sorrirem e conseguiu, mesmo partindo cedo demais. Porque Jiraiya é o personagem mais amado do fandom. Porque ele é o que mais se parece conosco. Brinca, erra, sofre, ama e segue acreditando. Não é perfeito, mas é verdadeiro. Toda vez que alguém fala dele, bate aquela mistura de saudade e gratidão. O Jiraiya é a lembrança viva de que personagens que morrem nunca desaparecem completamente. Eles vivem nas lições que deixam e nas emoções que despertam. E por isso, ele não é só o sábio tarado. Ele é o coração eterno de Naruto Shippuden. Se você concorda, comenta aí qual foi o momento do Jiraiya que mais te marcou. Deixe o like, se inscreva e compartilhe com quem também carrega o legado do mestre. Somos a Mentalidade Geek, e aqui cada história ninja
é uma lição sobre a vida,